Meu nome é Jess e irei apresentar um vídeo para a disciplina de Informática da Educação do curso de Ciência da Computação do SE Campus Aracati. Nesse vídeo, irei comentar um pouco sobre funções. O que seria funções? Bem, basicamente se trata de um conjunto, ou seja, um agrupamento de instruções em um bloco de código isolado da sua função principal, onde meio que tenta modularizar assim, seu sistema, permitindo criar subrotina do seu projeto principal. E qual seria a estrutura da função? Bem, basicamente você começa com o tipo de retorno, onde esse tipo de retorno é equivalente ao tipo primitivo, ou seja, pode ser inteiros, pode ser pontos flutuantes, como dobro, float, e também pode ser do tipo caracteres. E após o tipo de retorno vem um nome, que será usado para referenciar a sua função, para identificar como foi chamado, e depois disso vai vir parênteses, onde esses parênteses vai ter os parâmetros da sua função, ou melhor dizendo, a lista de parâmetros, onde basicamente vai ficar meio que as variáveis que você vai usar para mandar para a função. E depois disso vai ter o bloco de código, onde será, que também é o corpo da função, onde será executadas as instruções quando sua função for chamada. E o que seriam os parâmetros? Bem, basicamente são dados que sua função vai receber para depois assim ela executar. E esses dados também são dos tipos, pode ser do tipo primitivo, como inteiros, double float, e também alguns outros tipos de dados como de coleções como vetores e matrizes. E depois disso tem os escopos de variável. O que seria o escopo de variável? Bem, basicamente é o bloco de código onde vai estar contido suas variáveis, pois basicamente as variáveis que estiver inseridas dentro da sua função, elas só vão ser visíveis e utilizáveis apenas pela sua própria função, pois a sua função principal ou qualquer outra função não terá acesso a essas variáveis. Então meio que quando essa função for chamada, as suas variáveis da sua função vão ser instanciadas, e quando a função acabar, elas também serão destruídas. Depois disso, vamos falar agora sobre o tipo de passagem de parâmetros, que basicamente, como foi falado, são usados para sua função se comunicar com a função principal. Você vai seus dados que ela vai processar, e existe duas formas de você passar esses dados, que um é a passagem por valor, que é o mais usado, que basicamente você apenas passa um valor, e esse valor vai ser feito uma cópia para o seu parâmetro. Então, essa é a mais normal. E depois disso tem a passagem por referência, que em vez de passar um valor, a gente vai passar o endereço em si da variável, que em vez de a gente manipular o valor da variável que foi passada, a gente vai manipular o endereço, permitindo a gente ter acesso ao valor diretamente. E a gente vai falar agora sobre o protótipo da função, que basicamente é um texto de código onde você vai declarar a sua função, seguido pelo tipo de retorno, o nome, os parâmetros, e você vai declarar isso geralmente antes da função principal, pois é uma forma de você declarar sua função para que assim todo o resto do seu código possa enxergar ela. E era isso, espero que tenha gostado. Eu irei explicar bem melhor na parte prática e também irei implementar para vocês verem. Bem, como eu havia dito na parte teórica, função basicamente é uma subrotina do seu programa principal, onde ele vai executar meio que de forma isolada um trecho do seu código. Então é uma forma de você também identificar e alterar trechos do seu código sem muitos problemas, além de você também diminuir além a carga e a repetição de código que seria escrito na sua função principal, e permitir que você também reutilize essa sua função em outros projetos. Então é uma forma de modularizar seu sistema, por assim dizer. Entendendo isso, como eu acabei de dizer, eu vou explicar para vocês agora a implementação de uma função. Para implementar uma função é bem simples. Basta você começar com o tipo de retorno, que basicamente é equivalente ao tipo primitivo, que pode ser tipo inteiro, dobro, char e assim vai. Agora, se existe um tipo de retorno a mais além do tipo primitivo, que é o tipo void, que como o nome já diz é o vazio, ou seja, não vai retornar nada. Que é quando sua função é chamada, ela processa alguma coisa, porém não quer retornar nada, ou seja, só vai processar alguma coisa mesmo. Então você usa o void. Agora, para o nosso exemplo, eu vou usar um tipo primitivo do tipo inteiro. Pronto. Após você declarar o tipo de retorno, eu vou colocar o nome, que será usado para referenciar a sua função, ou seja, vai ser usado para identificar a sua função quando for chamada, no caso soma. E após o nome, vou colocar parênteses, onde parênteses vai ficar a lista de parâmetros da sua função, ou seja,
vai ser os dados que será usado para processar na sua função, que é meio que uma forma de se comunicar com sua função. Por exemplo, se for chamar a função main, uma forma dela se comunicar com sua função, soma no caso. E essa lista de parâmetros é opcional, ou seja, você pode usar se quiser ou não. Se não quiser usar, basta deixar assim mesmo e continuar com o resto, ou seja, vazio. E caso queira colocar algum parâmetro, basta você colocar da mesma forma, declará-la da mesma forma que uma variável normal. No caso, coloca o tipo e depois o nome. Pronto, acabando de colocar um parâmetro, implementá-lo. Agora, para declarar mais de um, basta você colocar a vírgula e novamente colocar segundo parâmetro. E assim vai, você pode fazer dessa forma e declarar quantos vocês quiser. Após isso, você vai abrir chaves, onde vai ser o bloco de código, que será a parte onde será executado o trecho de códigos que sua função vai processar, como foi chamado. E nesse bloco eu vou colocar uma variável time inteiro. Essa variável que eu acabei de declarar é uma variável de escopo local, ou seja, ela só vai existir dentro da minha função soma. Isso quer dizer que minha função main ou qualquer outra função que chamar a função soma não vai conseguir ver essa variável, pois ela só existe aqui e o seu ciclo de vida ela é equivalente à função, ou seja, quando a função for chamada, a variável vai existir e ela vai deixar de existir quando a função for terminada. Após isso, eu vou fazer com que essa variável receba a soma dos meus escopos. Pronto. E após isso, eu vou retornar o resultado. Como é que faz para retornar? Bem, para retornar é bem fácil. Basta você usar a palavra reservada return. Pronto. Essa palavra reservada está dizendo que nessa trecho de código, nessa parte, ele vai retornar alguma coisa. No caso, vai ser o resultado. E esse tipo de retorno tem que ser equivalente ao tipo que a gente declarou aqui em cima. Ou seja, tem que respeitar esse tipo. Como o resu é do tipo inteiro, então a gente pode usá-lo. Pronto. Acabamos de implementar a estrutura de uma função. Agora, após você escrever sua função, para chamá-la é bem simples. Aqui no nosso exemplo, eu irei declarar uma função xDA, no caso x, que vai receber o resultado da função soma. Para chamar sua função, basta você digitar o nome dela, que no caso é soma, e abre parênteses, ponto e vírgula. Pronto, estamos chamando a função soma. Só que no caso, a nossa função soma está sendo chamada, mas ela tem dois parâmetros. Então, caso sua função tenha parâmetros, você tem que colocá-los, é meio que obrigatório. E quando sua função tem parâmetros, você meio que tem que respeitar 3 critérios, que basicamente é o tipo, a quantidade e a ordem. No caso, os dois são só depende se tiver mais de um parâmetro, mas normalmente são esses 3 critérios que devem ser obedecidos como você chamar a sua função. No caso, como recebe inteiro, eu vou usar 2, mas é prático, e irei printar a variável x para ver o que acontece. Para executar, como pode ver, deu 4, ou seja, deu o resultado que a gente esperava. Eu declarei a função aqui embaixo, colocando tipo retorno a lista de parâmetros que recebia. Eu efetuei a soma com esses parâmetros, colocando uma variável local, e depois eu retornei o valor da variável local. Aqui eu chamei a minha função, colocando o nome, passando os parâmetros, e depois printei elas. Pronto. Como pode ver, deu tudo certo. Porém, existe um problema que foi sobre a declaração da função, que eu irei explicar agora. O que aconteceu? Bem, executou normalmente, porém não deveria executar, pois a nossa função foi declarada, ou melhor, escrita após a função principal. O que quer dizer que meio que não foi visível para a função principal. Isso não deveria compilar, porém, como só tem uma função, compilou, mas se tivesse duas ou mais funções, isso aqui não seria compilado. E para evitar esse problema, como pode ver aqui embaixo, até mesmo o compilador está dizendo, para evitar esse problema, você tem que declarar suas funções antes da função main, para que ela seja visível para a função main e os demais funções que vier depois dela. E para fazer isso, existe duas formas: através das declarações onde você tira a sua função daqui e coloca antes da função main, ou seja, agora a função main vai poder enxergar a função soma.
Compilando e executando, obter meu resultado e o aviso sumiu, pois eu acabei de declarar minha função. A segunda forma é uma formagem enxuta, onde você coloca a sua função principal, a sua função após a função principal, e antes da função principal você vai colocar um protótipo, que basicamente é um nome com a lista de parâmetros da sua função, que é uma forma equivalente de assinatura, que basicamente é isso aqui. Pronto. Ponto e vírgula. Isso aqui é o protótipo da sua função, ou seja, é uma outra forma de declarar a sua função, que isso daqui é equivalente a isso aqui, ou seja, estou dizendo que existe uma função soma com essa lista de parâmetros e esse tipo de retorno, e ela vai fazer referência a essa função. O que quer dizer que se alguma coisa mudou nessa assinatura, no meu protótipo também tem que ser equivalente. Se aqui for, por exemplo, um VA4, diz com VA3, aqui tem que ser um VA3. Se aqui for um double, o tipo aqui também tem que ser um double. Ou seja, tem que ser sempre equivalente. Compilando e executando, como pode ver, obteve o mesmo resultado. Bem, agora que eu expliquei isso para vocês, tudo isso, eu vou explicar para vocês sobre os tipos de passagem. Existem dois, o por valor e o por referência. O por valor a gente já está fazendo, que basicamente a gente passa o valor, como no caso é 2, 2, mas também podia ser duas variáveis, por exemplo, y2, aqui, y2, isso aqui são equivalentes. Pronto, pode ver. Isso aqui eu estou fazendo uma passagem por valor, estou enviando o valor da variável y e meus panos estão copiando esse valor e executando as operações. Qual a diferença desse tipo de passagem para outra passagem que é referência? A referência já é diferente. Você, em vez de passar valor, você passa meio que o endereço das suas variáveis, e esse endereço vai fazer com que meu parâmetro manipule diretamente o valor das minhas variáveis aqui na função principal. Ou seja, qualquer alteração nos parâmetros aqui, por exemplo, se eu colocasse um var fosse igual a var2, que fosse igual ao resu mais 1, e eu printasse aqui barra n, como pode ver, isso não mudou nada, mesmo eu alterando aqui embaixo, adicionando mais um, porém ela só fez isso porque a passagem é por valor, ou seja, fez uma cópia e o valor foi alterado mais nos parâmetros. Agora passar por referência, não, eu vou passar o endereço, ou seja, em vez de passar valor, eu passo o endereço das minhas variáveis. Aqui vai receber, eu vou dizer que não vou receber um valor, vou receber o endereço, e aqui eu vou alterar. Lembrando que você tem que seguir a assinatura aqui também, se alguma coisa mudar ali. Bem, copiando, executando. Pronto, como vai ver, eu passei, eu iniciei as variáveis, passei 10, porém dessa vez, nesse trecho de código, quando eu alterei alguma coisa do parâmetro, alterou também da variável da minha função principal, pois eu passo o endereço e mudou diretamente o valor. Bem, isso aqui é uma passagem que eu acabei de explicar, espero que tenha entendido. Agora eu vou explicar para vocês sobre função recursiva. O que seria função recursiva? Bem, função recursiva basicamente seria você chamar uma função, chamar ela mesma. Seria você dividir um problema em vários problemas menores do mesmo tipo. Para melhor demonstrar, irei fazer uma função que converte um número inteiro para um tipo binário. Então eu vou declarar ela aqui rapidamente, fazendo o que a gente acabou de ensinar aqui. Opa.
Bem, pronto. O que eu fiz aqui? Eu declarei uma função aqui com toda que a gente inclusive coloquei mais estrutura de condição aqui. Porém, a diferença é que aqui nessa parte eu fiz com que dentro da função convert ela chamasse outra função que é ela mesma. Ou seja, eu estou chamando ela mesma e iniciando com os paraquedas exist, porém com alguma outra modificação, e vai iniciar outra função que vai chegar nessa parte e vai chamar ela mesma. Ou seja, meio que vai ser um ciclo, vai ser uma função chamando ela mesma, chamando ela mesma, chamando ela mesma. E vai efetualmente processamento. Porém, algumas coisas vão mudando. No caso aqui, eu estou mudando aqui a conversão. E eu coloquei uma condição para que no final seja quebrado, ou seja, quando terminar, se a condição vai retornar. E assim meio que vai retornar loop, ou seja, uma função vai retornar para outro resultado. Assim vai, até chegar à função raiz que começou tudo. Então, meio que você tem que tomar cuidado também, inclusive com algo parecido com loop em for. Então, meio que você tem que colocar uma condição para evitar meio que um ciclo infinito. Compilando, executando. Como pode ver, aqui eu vem 10 e houve uma conversão do número para 10, que é o equivalente ao número binário. Para demonstrar aqui, vou colocar 15. Como pode ver, também deu 11 aqui, ó, ou seja, 15 também. Então, meio que está certo. Usando a função recursiva, eu converti um número binário e assim obtive o resultado. Bem, era assim que eu iria explicar para vocês, espero que tenham entendido. Desculpe se ficou muito vago, mas é isso. Então, tenham um bom dia, então, tchau e valeu!